Somos todos escritores, só que alguns escrevem, outros não. A frase é do José Saramago e deu nome a essa live aqui. Achei super coerente para dar nome para essa live aqui, que vai te falar o passo a passo para a construção de um livro. Então essa live é para você que já passou na sua cabeça por alguma vez, né? A ideia de construir um livro, de colocar no papel as coisas que você acredita, uma história que você gostaria de colocar ali nas páginas, a sua própria história, talvez uma ficção, né, de um personagem que você pensa. Então, assim, essa live é para você, tá? Não é uma ou duas pessoas, né, que já me procuraram dizendo, nossa, né, eu tenho essa vontade de também escrever uma obra, de também escrever um livro. Então essa live é para você. Boa noite a todos, sejam bem-vindos aí quem está entrando. Meu nome é Renata Guzmão, eu sou coach de carreiras e especialista em desenvolvimento de líderes e de equipes corporativas. Trabalho há mais de 20 anos com desenvolvimento de pessoas, tanto em processos individuais de desenvolvimento de pessoas, pessoas que querem desenvolver a sua liderança, a sua gestão de tempo, ter maior resultado, maior performance na sua carreira, como também, desenvolvimento de grupos em equipes corporativas. Então, pessoas que me procuram, por exemplo, para estar junto ali do seu negócio, né, do seu empreendimento, da sua empresa, para treinar a sua equipe relacionada à parte de trabalho em equipe, gestão de pessoas, relacionamento interpessoal, a parte de ética, postura profissional, para desenvolver. Então, fazendo com que as pessoas se tornem melhores profissionais para atuar dentro do seu próprio trabalho, do seu próprio empreendimento ou nas organizações, e também contribuindo para que as organizações sejam cada vez melhores ambientes para que os profissionais possam atuar lá. Então, essa sou eu que vou estar aí nesses próximos minutos conduzindo essa live aí com você. Em 2015, depois de mais ou menos aí 15 anos atuando na área, eu publiquei o meu primeiro livro chamado De Funcionário a Talento, dicas práticas para torná-lo um diferencial no mercado de trabalho. E aí agora, né, depois aí de 8 anos, estou colocando no papel a minha segunda obra, que se chama Liderança na Prática, como desenvolver equipes de alta performance. E aí, né, como a gente não faz nada sozinho, a gente conta aí com a colaboração de pessoas que nos ajudam a tirar o nosso sonho do papel. Então, se esse é seu caso, essa live é aqui para você. Então, boa noite a todos que estão aí entrando, viu? Muito bom ter vocês aqui. Espero que a live seja de grande valia para vocês. Bom, gente, não vou estar aqui sozinha hoje, tá? Nessa live eu convidei ele, né, que assim, ó, caiu na minha vida há uns meses atrás, né? Fui procurar uma editora, fui procurar um profissional que pudesse me ajudar, né? Tendo em vista o meu tempo, que estava bem mais limitado, né? Escasso do que a minha primeira publicação, mas também porque eu tinha a intenção de que essa minha segunda obra, que tá para ser lançada, ela pudesse alcançar mais gente, né? E aí ele caiu na minha vida, né? Felizmente, e tá me ajudando então aí nesse momento. Então eu quero chamar ele, que vai se apresentar aqui melhor. Tô vendo que ele já está aqui na live. Rafael Silvário, que é editor, que está me ajudando ainda na publicação desse livro, tanto impresso quanto o e-book também chegando aí. Rafael, boa noite. Oi, Rê, tudo bem? Tá Tudo me ouvindo bem? bem aí? Tô te ouvindo bem, Rafael. Olha, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o convite, viu? De dividir Imagina. com a gente toda a sua experiência, muito válida, né? Desde que eu te conheci, né? Eu vi que não só seu know-how, a sua experiência é muito válida, mas também assim, né? A maneira que você passa com a gente, o jeito que você torna as coisas muito práticas. Eu falei, meu Deus, eu preciso dessa pessoa compartilhando esse conhecimento, né? Obrigado. Assim, eu acho que o segredo tá em fazer com amor, né? Tudo que a gente faz. E para mim, o livro é isso.
é um projeto de vida e também a realização do sonho de várias pessoas, né? Exatamente, isso mesmo. E é a realização do sonho do pessoal que está nos vendo e também que vai nos ver, porque essa live fica sempre salva, né? Para a gente poder deixar esse conhecimento aí. Rafael, antes de mais nada, eu já queria aqui ó, compartilhar em primeira mão com você e E... também com os nossos telespectadores aí, né? O lançamento, né? O meu primeiro livro, o impresso, né? Aqui, o primeiro exemplar impresso aqui dessa segunda obra que é o Liderança na Prática. E, Rafa, queria mostrar aqui que, olha, se não fosse você, tá? Essa obra não teria essa cara e eu não estaria aqui na minha mão desse jeito, eu não estaria tão feliz do jeito que eu tô hoje, viu? Então, muito obrigada, viu? Que maravilha, felicidade, né? Quando o livro está impresso na mão é outra história, né? É a Exatamente. realização do trabalho aí completa. Mas eu espero que a gente vá ver aqui, né? Vai conversar muito sobre isso, né? A gente entender o que é esse processo de produção de um livro para quem está querendo aí publicar, para quem sempre escreveu, e também falar um pouquinho sobre a atualização desse mercado, né? Porque como qualquer mercado, mercado de música, mercado de áudio, mercado de vídeo, a gente vê a diferença do mercado, ele está em constante mudança, né? A gente vem de uma época, pelo menos a minha, a sua aí, Renato, também imagino Sim. que também seja, que a gente era de uma época das locadoras de vídeo, né? A gente ia lá todo final de semana ou durante a semana, tinha um desconto lá e ela alocava o vídeo, assistia, levava para casa, assistia, depois devolvia. E a gente viu que o mercado, depois de um tempo, né, já nem é mais assim, né? Ninguém imagina que esse mercado já existiu algum dia. E isso é também um reflexo de como a gente está no mundo hoje e as mudanças que vão acontecendo, né? Com o livro não é diferente. A gente pensa que o livro ele só é aquele objeto que a gente pega na biblioteca, que a gente pega na livraria, mas não. O livro tem diversos formatos hoje em dia, né? A gente tem formato digital, tanto da versão física, em versão digital em texto, quanto em formato audiolivro e também, né, uma série de outras possibilidades de você ampliar o seu conteúdo. E tem que se atualizar, né, Rafa? Também dessa forma, porque você quer levar o seu conhecimento, não adianta ficar engessado, né? Rafa, em primeiro lugar, bom, vamos lá. Ó, bem-vindo a quem está aqui, olha lá, né? A Thaís está participando. Thaís, obrigada por estar aqui, viu? Que legal você se interessar por esse conteúdo. Ela colocou a frase aí, né? Trabalhe com o que você... A frase de Confúcio, né? Se eu não me engano. Trabalhe com o que você gosta, que nunca você vai precisar trabalhar, né? Eu digo assim, que a gente vai continuar trabalhando, viu, Thaís? Mas com mais gosto, né? Com mais satisfação. E ela colocou aí que amor, né? Amor, a gente... Possivelmente eu já estou apresentando aqui meu livro, viu? Thaís, logo vai ter o lançamento do físico, né? O lançamento presencial e você com certeza vai estar lá comigo. Rafa, se apresenta aí pra gente quem é o Rafael. Beleza, gente? Prazer, sou Rafael Silvário, sou editor de livros na editora Madrepérola. Eu também lidero alguns diversos projetos editoriais na Verne Editora. Também ajudo escritores, né, a concluir a sua obra, publicar no melhor formato digital possível, melhor formato que esse livro ele tenha, né? O meu pensamento é de encontrar o leitor ideal para o livro ideal. E eu estou nesse mercado editorial já faz assim, mais de 10 anos. Eu comecei a minha jornada numa editora de acadêmicos aqui na cidade de Londrina mesmo. Mas antes disso, minha formação é em letras também, da Renata Sim, aí, né? A gente quase se encontrou no campus. E é aí, verdade. desde 2013, eu tenho atuado em editoras, trabalhei em acadêmicos, depois eu fui para didáticos e, depois de um tempo, eu fundei a Madrepérola, com a ideia de fazer brotar a joia rara que existe em cada autor, né? A gente imagina os textos como uma pedra bruta aí que nas mãos do ourives, ali, de quem trabalha com esse texto, ele vai transformar aquilo em um conteúdo de intenso valor literário. E aí a gente está assim, nessa jornada
Até hoje já publiquei dentro da editora uns 60 livros Meu e assim, fora Deus. muita coisa já, né? Mais de 150 livros já participei na produção, já no corpo acadêmico, no corpo editorial. E essa visão profissional, né, que a gente tem de uma pessoa, de um editor, de uma editora, né? Essa visão é muito importante. Porque aquilo, o escritor, né, Rafa, ele sabe escrever, ele sabe colocar ali na página, né? Ele tem esse desejo, esse anseio. Mas assim, essa profissionalização, né, esse apoio, ele é muito importante. E é isso que eu queria saber de você, assim, Rafa. Quais são os impactos de um profissional ele ter um livro escrito, né? Porque tem aquele profissional que ele tem muito conhecimento, que ele tem bagagem naquilo que ele faz, mas tem aquele profissional que escreveu um livro. Então, qual é o impacto de um livro na vida de um profissional? Renata, eu sempre costumo fazer uma analogia para falar desse assunto. Porque, vamos pensar assim, tem bastante gente que te segue, que te ou ele é um especialista, ou ele está em especialização. E aí, vamos pensar o seguinte: você é um fornecedor, você é um profissional da sua área, você é uma pessoa que domina o assunto ali, né? Mas a gente está num mercado concorrido, super competitivo, e pensa assim comigo: se tiver duas pessoas, né, se o cliente chegar no momento que ele vai imaginar assim, ó, eu tenho duas opções aqui, ou três, quatro, 10, quem que eu vou escolher? O profissional que executa o trabalho dele ali, tudo bem, que ele tem um portfólio, que ele tem site, que ele tem história. Vamos supor que esse é o mesmo. Vários profissionais têm essa capacidade plena. Todo mundo tem seu portfólio, todo mundo tem uma presença, todo mundo consegue apresentar o seu trabalho e vive disso. Mas, se for para você escolher entre um autor que tem um profissional que tem um livro publicado e um outro que não, quem que você escolheria? Né? Então, eu coloco esse questionamento e, na verdade, a provocação pensando em como é visto alguém que publica um livro, né? Porque o livro, ele ainda, e vai ser para sempre, acredito, ele transforma, ou ele coloca o profissional numa posição de destaque, numa posição diferenciada, porque o livro, ele carrega ali um conhecimento que ele é perene, né? Uma coisa é a gente conversar da boca para fora e bater um papo, e ter uma conversa, e ter uma consulta, um atendimento, e uma outra coisa é ter esse conhecimento registrado, devidamente catalogado, né? E disponível para uma série de pessoas, né? Para os leitores. Então, eu diria que o impacto disso na vida do profissional é realmente o diferencial dele e essa perenidade, nessa questão de ficar perpétuo, porque uma vez que o livro está publicado, ele vai durar, vai perdurar por anos e anos, centenas de anos. A gente tem tanto livro aí que são os clássicos, né, que a gente conhece, que são livros que foram feitos há séculos. Então, eu acho que assim, o principal impacto na vida de um profissional é esse. Isso, exatamente. Essa questão da autoridade, né? Quando a gente. Porque uma coisa é você falar, dar uma palestra e mencionar, por exemplo, outros escritores, outros autores. Um livro você coloca assim, outros escritores, autores, mas você assina lá a sua ideia, né? Alguma coisa que você acredita muito, pelo menos no não ficção, né? Que é mais aí a linha que a gente atua. E quando você também trabalha com a ficção, aquilo, você também coloca uma história, aquilo que simboliza, né, alguma coisa para você. E assim, Rafa, eu posso dizer, né, que na minha vida, por exemplo, você deve ter presenciado isso em muitos autores, é um antes e depois do livro, né, na minha vida. Então, assim, é a Renata antes fazendo palestra, dando treinamento, e a Renata depois do livro. Então, isso, assim, mudou a minha carreira completamente, né? Então, é esse impacto Legal. mesmo que tenho. Rafa,
Porque, assim, né? Muita gente fala assim, ai, como que você fez para escrever um livro? Eu também tenho vontade, eu tenho essa ideia, né? Mas assim, aí eu gasto mó tempão, né? Falando para a pessoa, olha, começa assim, faz assado, você orienta a pessoa. Mas assim, ó, de todos que a gente orienta, aquele 1% consegue de fato ir lá e publicar um livro, né? Até começa, mas não consegue publicar. Aliás, tem gente que já me procurou assim, eu tenho 3 livros escritos, mas nenhum publicado, né? Por que que é tão difícil para as pessoas tirar esse sonho do papel, tirar essa ideia do papel de escrever e publicar um livro? Olha, eu vou colocar essa culpa primeiro na própria pessoa. Às vezes é aquela questão de procrastinar, de permanecer. Ah, eu tenho um sonho, eu tenho a vontade de escrever um livro. Eu falo muito isso. Para quem me acompanha já sabe. Eu falo que muita gente, enquanto esse livro for um sonho na sua vida, ele não vai sair do papel. Então você tem que começar a pensar que o livro ele tem que deixar de ser um sonho para ser um projeto. E eu acredito que é aí que reside a maior dificuldade, é começar a pensar de maneira objetiva que esse livro vai se tornar realidade. Primeiro você faz isso e depois você pensa nas etapas. Você vai atrás de uma pessoa para te ajudar ou você vai se capacitar do conhecimento, porque a segunda barreira acredito que esteja aí, no desconhecimento, mas às vezes elas se conflituam ali, porque às vezes você fica, eu já parto para o segundo desafio, que é, eu tenho um sonho, aí começa a pensar em como realizá-lo, e aí já bate na primeira barreira, que é o desconhecimento, de não saber qual que é o próximo passo, mas acredito que o primeiro passo, ele está nisso, de transformar, falar assim, eu vou publicar o meu livro, daqui a 4 meses, por exemplo, colocar uma etapa e para aquilo ali, uma meta para aquilo ali para que aquilo vire um projeto. E aí você consiga correr atrás dele. E aí, porque assim, o processo de publicar um livro, como eu falo para todo mundo que acompanha, não é difícil publicar um livro. É lógico. Se você for querer ter toda a pomposidade, todo o background que você tem num livro, por exemplo, de alguém que é famoso. O Padre Marcelo Rossi lançou um livro algumas semanas atrás e foi um sucesso de venda, um best-seller. Mas vamos pensar, antes disso, ele já publicou quantos livros? Né? Como que está a carreira dele para isso? Mas com certeza ele começou com um. Todo mundo começa, todo mundo tem o primeiro passo. E aí eu penso nisso, às vezes é isso que talvez impeça muita gente de publicar. Isso que atrapalha mesmo, é transformar, é colocar essa meta, esse objetivo. Joia. Não, basicamente, você falou basicamente o que eu falo no coaching, né? E relacionado a vários outros projetos, né? Que é, às vezes, mudar de carreira, escrever o seu livro, empreender, né? Aumentar o seu negócio, tentar uma promoção dentro da empresa. Então, começar acreditando nisso e se empenhar. E eu concordo com você, né? Inclusive, eu falei na live anterior, para quem não assistiu, corre aqui no meu feed, que está lá na live anterior, falando do passo a passo para você tirar uma ideia do papel, né? Quando você quer colocar um planejamento interessante, quando você quer ter resultados, quando você quer deixar de procrastinar. Então, na live anterior eu falei disso. Porque é justamente isso, porque escrever um livro envolve, não é difícil, né? Mas exige planejamento e disciplina, né? E aí a gente esbarra nesses 2 fatores, como em qualquer outro projeto, né, Rafa? Ô, Rafa, vamos lá. 5 passos, né? Se você pudesse dizer aí em 5 passos, quais são, né, os principais para a gente escrever um livro? A pessoa que ela quer escrever um livro, colocar a ideia lá no papel. 5 passos principais. Tá. Quais que você elencaria aí? O primeiro de todos é, que nem a gente está falando, né? Colocar essa meta no papel, transformar ele num projeto mesmo. E aí, o que eu diria como segunda etapa, assim, para quem está querendo publicar o livro, é imaginar quais seriam esses processos. Por exemplo, um livro, a gente divide, eu tenho um curso, né, que eu ajudo as pessoas a publicarem, e aí, dentro desse acompanhamento, eu divido o livro em 7 etapas.
mas, né, que ela está relacionada à produção à produção do texto, aí tem assim dentro a revisão, a diagramação desse livro, depois esse design gráfico, que é toda a composição visual dele, o que, que ele vai ter, o que, que ele não vai ter. Além disso, a gente tem a etapa de registro do livro, que é o ISBN, é o conhecido como ISBN, que é uma espécie de RG do livro. Além disso, a gente tem a publicação em si, que é escolher uma plataforma para colocar esse livro. Só que o que eu diria como segundo passo aí, depois da meta, é você pesquisar, né, qual que é os possíveis locais para você colocar esse livro no mercado. E hoje em dia, a gente já vou colocar aqui alguns exemplos que funcionam muito bem. Por exemplo, pelo menos o principal ali, a gente pode ver assim, as plataformas de marketplace. Muitas pessoas, elas ficam reticentes, elas acham que publicar um livro, eu só vou ser um autor se eu estiver numa livraria. E isso já é algo que caiu por terra. Por quê? Né? A gente vê o mercado, como a gente conversou no começo da live, o mercado está completamente diferente hoje em dia. Vou fazer uma pergunta aqui para o pessoal e quem quiser comentar pode comentar, mas eu quero saber o seguinte: quem nunca foi numa livraria para ver o que estava acontecendo, quais eram os livros e não fez uma pesquisa de preço para ver quanto que estava online, quanto que estava nas Casas Bahia, na Amazon, quanto que estava esse livro para ver se estava mais barato para comprar dentro do conforto de casa. E aí, sem contar os livros digitais, né? Porque tem gente que lê no celular, tem gente que lê em tablet, tem gente que lê no Kindle também, e esse público está aumentando cada vez mais. Então, uma das plataformas que coloca todo esse tipo de leitor à disposição é a plataforma da Amazon, por exemplo. Aí a Thaís falou ali, ó, comentou que ela faz isso sempre, e é A gente normal. faz isso com outros produtos, né? Às vezes você vai lá, você vê um Exatamente. tênis, você vê uma roupa, né? E aí você vai lá na internet, então com livro, você pergunta também assim, quais foram os últimos livros que você comprou? Não foi na loja física às vezes, né? Foi na loja digital. Ela tá falando aqui, ó, leio mais no Kindle. É isso mesmo, né? Então, a gente está num mercado que, além de você conhecer esses processos, é bem importante conhecer qual que é o acesso, como que você consegue publicar dentro de uma plataforma dessas. E aí, já vou até passar uma dica aqui de ouro para quem está aqui assistindo. Pesquisem aí sobre, digitem assim, ó, no Google mesmo, KDP. Mas digita depois da live, né? Vamos Isso. ver essa live aqui, assiste ela, participa. A gente vai falar bastante de publicação aqui. Depois pesquise, mas é K, né? KDP. É uma Isso, vou colocar aqui, plataforma. ó, nos comentários. Vou até colocar aqui, KDP. Isso. Tira print da tela. Aí você vai ver depois, tá? Rafa, será que o seu áudio não está funcionando para mim? Será que eu te silenciei aqui? Não, Cadê você? Aí, eu, pronto, eu voltou. acho que foi a bateria aqui que deu um. Quando chega em Ah, 20%, ela dá uma caidinha. Mas estão me ouvindo bem aí, tô, né? vai lá. Beleza. A gente não pode esquecer o principal para esse tipo de qualquer escrita e de você preparar o seu material para estar ali para publicar o seu livro, você tem que pensar no público, né? Quem que é o tipo de leitor para você e você imaginar quais são as pessoas que você vai impactar. Você pensa em quem é o público-alvo, quem vai ser essa pessoa que vai estar do outro lado lendo o seu livro, fica muito mais fácil de você entender quais são, que esse é um dos passos principais para a publicação do seu livro. Porque no começo você vai precisar principalmente de pessoas, pode ser pessoas próximas a você, pessoas que comprariam qualquer coisa de você, porque você precisa de pessoas ali te apoiando e também incentivando o seu trabalho. Quando eu falo incentivar, é assim, gente, até uma avaliação dentro da plataforma da Amazon, ela já pode ajudar com que
outra pessoa confie no seu trabalho, que ela esteja ali. E é aquilo, o boca a boca. Não esqueçam disso nunca, porque não tem autor que começa do alto. Então, esse aqui também já coloco como um passo fundamental para quem está escrevendo. Você, provavelmente, você vai estar no seu primeiro, no segundo, no terceiro livro, você vai ter sempre dúvidas se o que você está fazendo está certo, se você está impactando as pessoas adequadas, mas não pode deixar de considerar isso. A vida é um eterno aprendizado, então não tem problema você estar arriscando, procurando entender cada vez mais esse mercado. Eu que estou há 10 anos, mais de 10 anos nesse mercado, ainda tem coisa que eu estou aprendendo, ainda tem estratégias que eu tenho visto, que eu faço acompanhamento, mentoria, eu sou mentorado por pessoas especialistas, mais especialistas que eu, e é isso, a vida é uma eterna trocar ideias e trabalhar quanto a isso. E aí, Renata, não menos importante, uma etapa que é um passo fundamental para você trabalhar agora que você, vamos supor, que você já colocou uma meta, que você já sabe quem é o seu leitor, que você já sabe onde você vai publicar o seu livro, é pensar em uma estratégia de divulgação desse livro para que mais pessoas, cada vez mais, conheçam o seu livro. Então, eu costumo dizer que o livro ele é um processo de aprendizado, porque você vai trabalhar no seu primeiro livro, vai colher os frutos disso, vai colher a experiência, se você não se der alguma coisa errada nessa etapa, mas você não pode esquecer que você vai estar sempre atraindo um público, e aí é um público leitor que às vezes você nem sabe onde está, mas você vai conseguir atrair esse público, você vai ter que, claro, cativá-lo para que ele consiga ler e também que ele consiga dar uma opinião do seu livro ali. Mas o livro, eu costumo falar assim, a última etapa desses passos fundamentais para quem quer escrever um livro, eu diria que é o próximo livro. Por quê? Sempre como uma escala de aprendizado e também uma nova oportunidade de você cativar esse leitor de novo e cativar cada vez mais, né? A ideia é que o livro, cada um, o próximo, sempre seja melhor. Do mesmo jeito que o leitor, né, ele sempre procura um livro que impacte na vida dele, você, como escritor, você também tem que ter essa preocupação de não deixar o seu livro só num um projeto que se esgota e pronto, acabou, foi minha vida aqui nesse livro. Sempre importante você pensar na continuidade do seu trabalho. O livro, ele é como uma empresa, ele é um trabalho profissional mesmo. Você, como escritor, você consegue ser escritor e ser especialista na sua área. E melhor disso, né, você consegue ainda, né, como a gente conversou aqui, se tornar uma autoridade na sua área publicando um livro. Então, a gente não tem malefícios em publicar. Sempre publique mais aí e vai acumulando direitos autorais, vai acumulando livros, histórico, experiência. Isso, exatamente. Rafa, eu achei muito interessante, né, quando a gente conversou, que você falou assim, olha, vamos pesquisar, né, o que pessoas que estão escrevendo livros como o seu estão fazendo, né? Então a gente pesquisou Uhum. os títulos, pesquisou como que estava a página daquele autor, né? Aquela coisa de fazer um benchmarking positivo mesmo, né? Então, assim, a gente pesquisou as cores do livro, o tipo, né, de imagem que dava para ter. Então, tudo, né, tem assim, a gente já vê o que está acontecendo para a gente aplicar no nosso, né? E eu achei assim sensacional quando você fala essa coisa, né? De sempre pensar lá no novo livro, de fazer disso uma profissão. Ô, Rafa, não estava aqui no nosso script, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Hoje, né? Falamos de rentabilidade. Tem como viver de ser escritor pela rentabilidade da minha obra ou das minhas obras que eu escrevo? Sim, e aí está dentro. Você tocou num ponto validíssimo, Renata, que é essa questão de pesquisar, né? De estar dentro da estética, do que os grandes estão escrevendo. Por quê?
Numa dessa, você vai ou trabalhar, entender como está esse mercado para fazer algo inovador que nunca ninguém viu, ou você vai, como eu costumo dizer, surfar na onda, né? Não é à toa que às vezes quando tem um livro, agora a gente está numa onda de livros de fantasia, O Príncipe Cruel, Corte de Espadas, Espinhos, Espadas, enfim, é assim que acaba. E você começa a ver que o mercado editorial ele se interessa por temas parecidos. Vamos supor, aquela época que teve livro de colorir. Vocês podem, né? Isso aí, lógico, ele reflete uma crise do mercado que ele estava passando na época, lá um papel que estava caro e era assim, as pessoas precisavam publicar rápido, e aí começou essa onda de livros de determinado gênero. Eu estou falando aqui do livro de colorir, e você pode ver que choveu livro de colorir de todos os tipos, da Disney, do Jardim Secreto, e aí começou assim, e de plantas, enfim, uma infinidade de livros de colorir. E aí existiu essa onda. Então, quem estava vendo aquilo ali, o mercado editorial estava olhando aquilo e falou, bom, isso aqui ele reflete algo. Como que eu posso me aproveitar disso? E o profissional ele também pode pensar nisso. É, aí avançando um pouquinho nessa ideia de design, de você olhar e ver como que é o mercado, como que os livros se comportam, a gente tem todo um estudo, lógico, mais aprofundado de cores, de sentimentos, de tipografia. Quando eu falo tipografia, é a fonte, né? A fonte daquele livro. A gente pensa, né, despercebido, que talvez a pessoa que escolheu aquela determinada letra ali, ela escolheu a esma, ela escolheu aleatoriamente, mas não. Aquilo ali é muito pensado, ele é estudado, porque determinada tipografia, determinada disposição de elementos numa página, numa capa de livro, ela é determinante para a pessoa olhar aquilo ali, se apaixonar, entender do que fala e descobrir que aquela leitura é para ela. Então, leitura e publicação, a gente tem que pensar nisso sempre. Você tem poucos segundos para atrair a atenção de um leitor ali, e dentro desse tempo você tem que fisgá-lo. E é nessa estrutura e a gente entende como que o mercado funciona e como pode se aproveitar dele. E aí, Joia, isso mesmo. não sei se... Não, com certeza, né? Essa leitura do que está acontecendo e nos atualizar. Olha, tem bastante gente chegando aqui na live. Boa noite, pessoal. Obrigada por estar nos prestigiando aí, né? Olha, a Thaís está contribuindo bastante aí com a gente, né? Ela falou que sempre faz isso. A Thaís diz assim, ó, que também acha a capa e o título essenciais, né? Ô, Thaís, você tocou num ponto que, olha só, o meu segundo livro, né, que o Rafael está me ajudando, eu tinha uma capa e um título para mim. Na minha cabeça ia ser um best-seller, né? Quando eu fui lá para o Rafael, ele falou, não, vamos repensar isso daí, porque... E eu tive que, assim, ó, passar por cima, né, de coisas que eu estava acreditando mesmo, que eu estava muito convicta para fazer exatamente isso, chamar a atenção de leitores como você, né? Para estar aí com a capa e o título que realmente são essenciais, né? Que legal. Olha, por falar nisso, tá aqui, olha, o livro, né? O livro que o Rafael me ajudou aí a publicar, Liderança na Prática, como desenvolver equipes de alta performance. Olha só, gente, só para vocês verem, né? O Rafael, me dá licença aí um pouquinho. Olha a Beleza? diferença, ó, da minha capa com a capa que o Rafael me sugeriu, ó. Essa daqui era a minha capa e o meu título, né? Tá lá, minhas cores, ok. Mas, ó, essa capinha aqui e esse título que ele sugeriu. Então, o De Talento a Líder virou liderança na prática, né? Para vocês verem aí uma capa. A gente pesquisou, né, Rafa, lá nas plataformas, né? Então, uma capa mais, né, um título mais chamativo, né, que vai dizer realmente do que eu estou falando aqui, a questão das cores, né, e assim por diante, né, Rafa? Muito importante, né? Uhum. O que eu tenho para dizer desse projeto, assim, as cores, se para o pessoal que está vendo aí, não está tão distante, né? A gente tem cores ali parecidas, a gente tem o vermelho, a gente tem o amarelo, mas a gente fez um estudo de livros similares que têm um
comportamento parecido. E aí a gente chegou nesse resultado aí, de colocar mais destaque no amarelo, colocar esse título principal com bastante destaque, para que a pessoa que está de longe ali, ela consegue ver, e também sem contar na frase, né, no título, no subtítulo aí, né? Então, e são dicas que quem está pensando no livro aí é muito importante. O leitor ele tem que sacar do que é o seu livro, ele já tem que entender e porque ele tem pouco tempo para saber se aquele livro é para ele. E é nisso que a gente está pensando, né? Em fisgar o leitor, fisgar aquela pessoa interessada no primeiro segundo que ela vê a capa, né? Isso, exatamente. Ó, e o pessoal tá aprovando aí, ó. A Rafa colocou aqui, né? O Rafael Merique colocou top, olha lá, seu xará. Lembra dele, o Rafael lá do BNI? E aí, O Rafa, Rafa? lógico que eu já levei o Rafa lá no BNI também, né? Para conhecer tanta gente querendo aí esse sonho. Obrigada, Thaís. Ela falou que ficou lindo. Thaís, dia 5 de junho vai ser o lançamento. Ele vai estar disponível para compra, tanto o físico quanto o formato digital, tá? A Daphne, minha ex-coach, colocou aí lindo. Que bom, Daphne. Você também vai ter esse. E o Rafael, né? Ah lá, o Rafael colocou lá a frase na prática vende muito. Obrigada, Rafa. Obrigada pela colaboração. E essa sacada aí, quem deu foi o especialista no assunto, né? Realmente, né? Quando você coloca aí, ó, na prática, né? Liderança na prática, né? Ou seja, as pessoas querem coisas mais práticas, né? Ó, só para vocês saberem, esse meu antigo aqui, ele, porque o primeiro chamou de funcionário a talento, né? Então, de mais um, eu vou me destacar. Na minha cabeça era, agora ele já é um talento, ele vai virar um líder. Então, de talento a líder. Então, na minha cabeça, todo sentido do mundo, né? Mas talvez para o leitor, né, isso não faria tanto sentido. E é isso que eu quero agora. Eu quero alcançar mais gente e vender muito também, né, Rafael? Né, Rafa Merig? Ó, obrigado por negócio fechado demais aqui do livro também, né? Que vai ter muito mesmo, né? Olha lá, Vai a render. colocou aí que gostou, viu? Que bom, gente. Rafa, para publicar um livro, né? Eu que quero publicar um livro, o que que eu não devo fazer, né? O que que não se deve fazer a hora de pensar na publicação de um livro? Ó, eu diria que assim, o que não fazer é uma coisa bem simples, que é simplesmente você não deixar de avançar. Por quê? Né? Quando eu falo isso, pode estar tá vago. Não, não é isso. Porque muita gente pensa que para você publicar um livro, você tem que, vou colocar aqui umas objeções. Ah, eu tenho que pensar na, que a gente já falou, tá na livraria. Não é verdade. Não necessariamente você precisa estar na livraria. Você pode, claro, depois que você tem o seu livro, se você quiser ir na versão impressa, você pode ir lá numa livraria e marcar uma tarde de uma noite de autógrafos, ou você pode ir num espaço aberto, um local, né? Um Fazer espaço, fotinhas, né? É muito importante. você pode, você não precisa. A gente tem que pensar assim, o que não fazer, achar que algo é essencial para eu, para eu, para eu ter o meu sucesso, porque às Boa. vezes a gente está falando de um sucesso que ele pode ser gradual, que ele não pode, principalmente, ele não pode ter empecilhos para você chegar lá. Porque também tem gente que pensa muito que eu preciso de uma editora para publicar o meu livro. E é outra falácia também, porque quando você chega numa editora, a gente está no mercado, tem muita gente que eu conheci que ficou assim, anos e anos e anos, pessoas com 80 anos que achavam que para publicar ela tinha que mandar o original para uma editora, e aí ela mandava para várias e tinha negativas, ou nem era respondida porque ela focava no mercado grande, que ela estava imaginando assim, eu preciso de uma editora para publicar, para entrar numa livraria e ser distribuído no Brasil todo. Mas isso nem condizia com o planejamento desse primeiro livro dela, aquilo que eu falo. O primeiro projeto, ele pode ser um projeto beta, ele pode ser um projeto que você está testando e ele já vai te dar frutos. Você usar a estratégia, eu preciso desse livro, tá? Me dá autoridade para alcançar pessoas que eu não alcançaria no boca a boca,
você já vai estar ganhando muito com isso. Então, eu acho que tem que colocar bastante esse senso de o que não fazer é simplesmente pensar duas vezes se aquilo ali é essencial para a publicação do seu livro, para a construção do seu sonho. Eu diria que é isso aí, o que não fazer, simplesmente não focar nisso, não focar no que os outros vão falar, de colocar empecilho, mas você precisa publicar com uma editora. Não necessariamente. Como eu já falei que tem plataforma de autopublicação, autor consegue publicar o livro simplesmente com o texto pronto, escrito no formato Word, você já consegue ganhar o mundo aí. E eu estou falando de um projeto que você vai gastar o mínimo para produzir. Depois, você vai, né, depois do segundo, você vai lá e trabalha um pouquinho mais e junta esse. A ideia é você realimentar. A editora, eu comecei o projeto com o meu conhecimento, claro, e investi na época lá R$ 200 no meu primeiro livro. E aí, né, lá dentro da editora, a gente vendeu, fez o lançamento, recebi R$ 400 por essa operação. E aí no próximo projeto eu já tinha R$ 400 para investir. E aí, né, você vai fazendo isso girar. E não é à toa que eu estou agora aqui com projetos que, felizmente, estão fazendo a minha jornada aqui, né? Eu estou muito feliz com essa jornada, estou muito confortável com os rumos que a minha carreira tem dado. Então, eu acho que é isso. E tudo começou com um projeto que eu toquei, querendo saber o que ia dar, testando ali, tateando, porque eu não fiquei esperando e não fiquei esperando estar 100% pronto para publicar. Você vai fazer isso com medo, você vai ter vontade de parar, mas é isso. Quanto mais simples você for nos seus primeiros projetos, mais fácil de você, mais rápido é para você medir, para você testar e para você fazer esse pensamento depois. Eu fiz, tá feito, o que que deu certo? Vou anotar aqui o que que deu errado, o que que eu posso melhorar. E aí você está pronto, está mais pronto para o projeto seguinte. Excelente, Rafa. Olha, é o coach dos escritores, gente. Pronto, né? Coach levado a sério, né? Como é o meu trabalho, né? É o seu também aí. Acredito que nisso, por isso, os resultados que você tem. A Thaís está aí falando, ó, eu tenho 7 e-books, Thaís. Olha, além do Brasil, foi baixado em mais de 7 países. O e-book não tem fronteiras. É isso mesmo, né? A gente precisa colocar a nossa ideia, espalhar mesmo aí o que a gente acredita, para quanto mais gente, melhor, né? Gente, olha só, aí, Rafa, né? O Rafa até colocou ali em cima, né? Que ele gostou lá que eu falei, obrigados por negócios fechados do BNI. É isso mesmo, né, gente? A gente precisa pensar mesmo na rentabilidade, né? Na, naquilo, no retorno mesmo, né? Que o nosso livro, que o nosso conhecimento vai dar, né? O Rafa é ótimo, os livros da Madre Pérola são lindos, olha lá, Rafa, né? E é isso mesmo. Você que Obrigado. quer o Rafael, você que quer consultar o Rafael, né, também como que funciona, né, essa mentoria, esse curso dele para te ajudar a publicar o seu livro, tá aí o Instagram dele, né? Vai ficar salvo aqui essa live, ele tem bastante material lá gratuito, conteúdo gratuito, mas ele tem esse apoio aí, gente. Gente, fiquei ou não fiquei em boa companhia nesse segundo livro, gente? Tô muito em boa companhia, tô muito feliz, Rafa. Eu acredito que essa live, Rafa, né? É uma live, né? Você acabou de falar uma coisa aí, né? Olha, o simples, né? É ótimo. Então, assim, essa live ela pode ter sido simples, né? A gente pode não ter tido aqui, ó, 1 milhão de pessoas assistindo, mas nós tivemos aqui essas pessoas especiais, né? Que estão aqui conosco assistindo. E eu não sei na opinião delas, mas na minha opinião, essa live é a live de milhões, tá bom? Então, eu vou deixá-la salva, vou colocar no meu vídeo do YouTube, no meu canal do YouTube, né? Vou disponibilizar para que cada vez mais pessoas possam ter esse sonho aí realizado de escrever um livro, tá? Gente, antes de eu passar para o Rafael deixar a mensagem final dele, quero dizer para vocês que o Liderança na Prática, viu, Thaís? Ó, tô te esperando para o meu lançamento, tá? Ele vai estar disponível a partir das 5h59, o link vai estar disponível a partir das 5h59 do dia 5 de junho, tá? Tanto para baixar no Kindle quanto o impresso. Tô aqui mostrando hoje o impresso para vocês, porque chegou hoje aqui na minha casa, olha só, né? Chegou super rápido, tá? Ele foi pedido pela Amazon, né?
Então, chegou super rapidinho aqui em casa. E aí, é esse link aqui que vai estar disponível lá para compra, tá? O objetivo vai ser vender 250 livros em 24 horas, tá bom, gente? Então, conto com quem tá aqui, né? Conto também aí com as pessoas que eu vou estar encaminhando o link e para estar me ajudando aí nessa meta, até. Ô, Rafa, por enquanto, tá? Não tá disponível ainda, tá? Eu vou divulgar, Rafa, um link só, tá? Para poder falar que para poder todo mundo comprar durante 24 horas. Eu tô lendo aqui as perguntinhas que tá saindo aqui. Então, o Rafael falou: não entendi, onde compra? Rafa, dia 5 de junho, ó, um mês antes do nosso lançamento lá, Rafael Berig, tá? Eu vou estar lançando esse livro. Então, eu vou disponibilizar o link, inclusive lá no nosso grupo, para fazer a compra lá. Tanto do e-book quanto do físico, tá bom? Combinado? 250 e 24 horas. Mas obrigada, Rafa. Olha, a Thaís colocou que maravilha. Parabéns, vai ser um sucesso, com toda certeza, tá? Muito obrigada pela energia, Thaís. O Vinícius colocou. Eu vi ele antes. Podia falar? Mas peraí, ó. Quem que é esse... eu sei quem que é o Vinícius. Podia sim, Vinícius. O Vinícius estava num treinamento que eu estava dando hoje à tarde, Rafael. E eu levei o lá, falei, ó, em primeira mão, tô mostrando aqui para vocês. Isso mesmo, Vinícius, que bom, podia falar assim. E o Rafa disse que entendeu agora. Então, gente, a partir das 5h59 do dia 5 de junho, ele vai estar disponível, tá? Rafa, sua mensagem final aí para quem nos assistiu, para quem não vai nos assistir. Que mensagem final aí que você deixa? Primeiro de tudo, vou fazer o merchan aí do livro da Renata. Ele, gente, a gente trabalhou com ele. Eu li, adorei o livro. E junto disso, né, ele veio, assim, toda essa estratégia que a gente trabalhou para ele, ele vai estar disponível no dia com preço promocional, né, Renata? Vai estar com um Isso. valorzinho camarada. Preço, assim, para ajudar mesmo com que a Renata chegue a mais leitores. Porque a ideia é essa, concentrar todas as vendas nesse dia, né? Pode falar, Renata, vai ser seu aniversário essa Tá, data? vai ser o É aniversário, aniversário da isso. Renata. Então, quem quer dar um presente para ela, guarda, tá? Deixa pro dia, porque ela vai colocar o link à disposição para vocês. E aí, gente, o que eu tenho para falar aqui para vocês? Quem quer publicar um livro, gente, não pensa muito. Coloca assim, ó, coloca a meta, fala, eu vou publicar o meu primeiro livro daqui a 30 dias, porque ele já está escrito. Se eu não tenho essa meta, não tenho o livro escrito ainda, mas eu quero escrever. Então você já coloca a meta aí de final de semana sentar e montar o sumário do livro, que é o que você precisa, o esqueleto ali, e corre atrás de tem muito conteúdo grátis online. Eu também falo bastante nesse Instagram aqui. Estou aqui à disposição sempre. Quem quiser perguntar, quem quiser saber como que começa, pode mandar mensagem que eu ajudo vocês aqui com os primeiros passos, tá? E a ideia é, gente, pensem assim, coloquem a meta e sigam, tá? Porque e deixa de ouvir os outros. As pessoas que colocam defeito, vai achar que seu livro não está perfeito. Pode ser que ele não esteja mesmo. O primeiro livro não precisa estar perfeito. Você tem que tirar essa ideia do papel, desengavetar esse sonho e fazer, porque o benefício é muito melhor, é muito maior quando você faz o projeto, por mais que você erre, por mais que você não tenha o resultado astronômico que você deseja, mas é isso, gente. A gente começa sempre dando o primeiro passo, tá? E para quem quer saber, tem mais ideias de como consegue fazer isso, se quiser me ajudar, claro, né? Coloquei aqui no link da editora publiquei um livro e agora, que é o meu livro sobre quem tem vontade de publicar um livro. Ele serve muito para quem já publicou e não está tendo resultado, está tendo resultado zero, como que você pode pensar no seu projeto do começo ao fim. E também acompanhe aqui as redes do Rafael Silvaro, euzinho aqui,
porque eu vou falar bastante desse assunto. Eu estou preparando um acompanhamento também faço acompanhamento para quem quiser, sim. Lembrando, não é obrigatório você ter uma ajuda de uma pessoa para publicar um livro, mas você pode pesquisar. E se você quiser uma ajuda profissional, poxa, como qualquer pessoa, qualquer profissional aí da área, ele tem bastante conhecimento para compartilhar. E é isso, como eu falo, né? Eu aprendo aqui, estou aprendendo todo dia. Se quiser também, entre em contato comigo, vou ajudar você primeiramente assim, com os primeiros passos. Se quiser se aprofundar, eu faço acompanhamento e estou preparando um, uma turma para ensinar isso de maneira estratégica, como você publicar o seu livro e cortar vários caminhos desse mercado, tirar essas objeções aí que falam sobre que eu preciso. A ideia é que eu desenvolvi o meu método, né, durante essa minha vida e jornada literária, a minha maneira de publicar, a minha maneira de pensar nos projetos. Então, quem quiser vai acompanhando aqui as redes que muito em breve eu vou falar. E, gente, muito obrigado, Renato, por esse espaço, tá? Espero que os possíveis escritores aqui se inspirem com esse nosso papo, né? E coloquem e tirem a sua ideia do papel, transforme ela num livro que muita gente vai ler e muita gente vai ganhar com isso. Exatamente. Rafa, muito obrigada, viu? Ô, gente, acelera mesmo, viu, o processo, tá? Isso daí eu posso dizer. Ele falou, se quiser, não, né, procura um profissional se quiser. Procura o Rafael, sim, porque você acelera o processo, olha, em 10 vezes. Sabe quando você tá lá assistindo um vídeo, que daí você aperta lá os 5 vezes, né? Assim, é a mesma coisa, tá, gente? Para procurar um livro com o apoio de um profissional, tá? Então, super recomendo aí o Rafa, por isso que ele está aqui. Rafa, obrigada pelas suas palavras, tá? Pela sua inspiração. Sucesso aí no seu curso. Quando você for divulgá-lo também, tá? Passa aqui que a gente divulga aí nas nossas redes também para alcançar muito mais gente. Agradecendo a todo mundo aí que participou. Olha, a Gra colocou lá, parabéns, Rê, com certeza será mais um sucesso. Obrigada, Gra. A Thaís, né, também colocando aí, nos apoiando, a Daphne nos apoiando. Então, gente, muito obrigada a todos e aguardem aí dia 5 de junho para poder adquirir, então, o nosso livro, né, Rafa? O nosso filho aqui, né? Isso aí. O Liderança na Prática, então. Gente, boa noite a todos. Rafa, muito obrigada e até a próxima, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Até.